Esse tema sobre o Natal escondido, surpreendente verdade por trás do nascimento de Jesus. No primeiro domingo tratamos sobre esse ponto básico daquilo que cremos. Jesus não é um homem qualquer, Jesus é Deus, Jesus é o Emanuel, Jesus é o Deus conosco, 100% Deus, 100% homem. Falamos no segundo domingo que ele sendo o Emanuel, ele é o Deus conosco. Mas o que isso significa? Entre tantas coisas que falamos, significa a possibilidade de você manter comunhão com Deus e conhecer a Deus. Deus vem em nossa direção para que pudéssemos ser perdoados e aceitos. É o que falamos. Domingo passado falei sobre Maria como um modelo de fé que agrada a Deus. Nós falamos que Maria, quando disse, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim a tua palavra, ela não sabia direito o que era isso, mas ela se submeteu ao querer de Deus, mesmo sabendo aquilo que viria, não sabendo o que viria pela frente, e ela nos ensinou de fato o que é uma fé e de fato agrada a Deus. Hoje eu quero encerrar dizendo sobre a doutrina do Natal, e eu quero convidar você a ler comigo um texto que não tem nada a ver com o Natal, mas tem tudo a ver com o Natal. 1 João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Queria que você pudesse ler comigo esses versos. Eu vou ler o ímpar, leia o par, por favor. 1 João 1, de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Normalmente, quando pensamos em Natal, pensamos em passagens bíblicas que falam sobre a vinda do anjo, fala sobre a história de Maria e de José, fala a história dos pastores, dos sábios. O texto que nós lemos parece que não tem, de fato está totalmente deslocado da ideia do Natal. Mas eu vou provar para você que não, porque João nos traz uma explicação extraordinária do que significa o nascimento de Jesus, o que significa de fato o Natal. Por isso que o título é As Doutrinas do Natal. A primeira coisa que João vai dizer para nós, e esse texto vai nos provar isso, e o que nós temos falado há muito tempo, é que a salvação é somente pela graça. A salvação é tão somente pela graça. O Natal, ele significa que a salvação é pela graça. Eu não combinei nada com a Kelly. A Kelly leu um texto aqui de João, capítulo 1, versículo 1, o próprio João que escreveu esse texto aqui, dizendo assim que o verbo, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, no Evangelho de João, ele é chamado de verbo, e aqui nesse texto que acabamos de ler, ele é chamado o verbo da vida. Olha aí, ó, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Mas João aqui acrescenta um outro detalhe, porque ele diz que Jesus, ele é a vida eterna. Ele está dizendo aí, a vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada. João está falando aqui que essa vida eterna se refere a Jesus Cristo. É uma afirmação surpreendente, meus amigos, porque normalmente nós achamos que Jesus, ele só veio nos dar a vida eterna, ele veio nos trazer a vida eterna, ele veio falar da vida eterna, mas João está dizendo que o próprio Jesus é a vida eterna, o próprio Jesus é a salvação. É isso que João está dizendo para nós. Essa é uma verdade que nós encontramos escondida em todos os textos que falam sobre o Natal. Presta atenção aqui, meu amigo. Todas as religiões do mundo, o fundador, ele aponta para a vida eterna. Ele traz princípios que a ideia é levar a pessoa a uma vida eterna. Mas presta atenção, que com Jesus não foi isso.
Jesus não só disse sobre a vida eterna, mas o próprio Jesus falou: eu, por ser Deus, eu, por ter encarnado, eu sou a vida eterna. Isso significa que quando um homem ele se une a Cristo por meio da fé, isso significa que quando um homem conhece a Cristo, conhece o amor de Cristo, o texto diz que ele tem a vida eterna. Quando ele entra em comunhão com Cristo, ele tem a vida eterna. É isso que João está dizendo aqui nesse texto. Eu creio, meus amigos, que ao longo dos anos, a gente vai olhando alguma coisa e outra. Eu tive muitas vezes pessoas me dizendo mais ou menos coisas assim: ó, Renato, eu acredito sobre Jesus. Eu não sei se acredito sobre a encarnação, e eu tenho dificuldade sobre doutrinas da igreja, mas na verdade, e tem muita gente dizendo isso, tá, gente? Doutrina não importa. O que importa, na verdade, é que você tenha uma vida boa. O que importa é que você seja tolerante. Essa semana passou uma reportagem aqui em Ouro Preto, aquela repórter da Globo que faz o Fantástico, uma loira lá, juntamente com o padre Marcelo e mais um outro artista. Angélica, eu estou antenado, eu sou um homem assim, antenado nas informações, entendeu? Não sei nem o nome daquela mulher mais, mas tudo bem. E é interessante que a repórter, ela entrou numa igreja aqui em Ouro Preto, aquelas igrejas todas enfeitadas e tudo mais. E aí o repórter, quando se aproximou dela, ela falou um negócio assim: o que importa é que a gente venha aqui, aproveita esse momento, para a gente fazer uma reflexão sobre a nossa vida. É só isso que importa. O aspecto que leva alguém a manter e repensar sobre a vida com Deus já não está mais presente. Porque na maioria das pessoas, na maioria da cabeça das pessoas, o que elas pensam, que o que importa é você ter uma vida boa. O que importa é você ser uma pessoa tolerante. O que importa é você respeitar as pessoas. Doutrina não importa. Mas preste atenção, meu amigo. Quando alguém vira para você e diz assim: eu quero viver uma vida boa e é isso que importa, isso é uma doutrina. Isso é a doutrina que nós chamamos a doutrina da salvação pelas boas obras. Quando alguém diz assim: não, o que importa é ser tolerante, não me importo com questões doutrinárias, isso é uma doutrina, mas é uma doutrina baseada nas boas obras e não pela graça. O que eles estão querendo dizer com essa doutrina é que você pensa de você mesmo que você não é tão ruim assim, e você não precisa de um salvador. Você não é tão fraco assim, porque você consegue controlar a sua vida, você consegue dirigir a sua vida. Na verdade, pessoas que pensam assim, quando dizem doutrina não importa, eles estão defendendo uma doutrina, que é a doutrina dos seus próprios pensamentos, das suas próprias definições, de doutrinas que pensam que o homem, por ser bom, está de bom tamanho. Mas, meu amigo, a mensagem do Natal é o contrário disso. A mensagem do Natal diz que se você acreditar que pode ganhar ao céu com Deus, ou pode rejeitar completamente a religião e acreditar que você simplesmente tem os recursos morais para ser aceito por Deus e viver uma vida boa, é porque você ainda não entendeu o Evangelho. Você está seguro de si mesmo, você está, na verdade, baseando-se em si mesmo. Tem uma questão interessante, querido, se você não crê no Evangelho. Quem não crê no Evangelho vive entre duas sinucas assim. Ele vive por um lado com medo e por outro lado ele vive inseguro. É muito simples a gente pensar. Porque veja bem, se eu tenho que fazer coisas para ganhar o céu, se eu falhar eu fico apavorado. Quando eu acerto eu me torno uma pessoa orgulhosa. Mas quando eu erro eu me sinto arrasado. O Evangelho nos traz justamente os dois, ele nos tira tanto o medo quanto a própria insegurança. Porque o Evangelho diz que de fato não há nada em nós. É somente pela graça, é somente por aquilo que Deus veio fazer. Quando nós comemoramos o Natal é uma iniciativa da parte de Deus, que Deus veio construindo ao longo da história, para que Deus, o Deus encarnado, viesse em direção ao homem, largasse a sua glória e viesse em direção ao homem, para que pudesse trazer salvação ao homem e trazer esse homem de fato na presença de Deus. Acreditar, querido, no Natal é justamente isso. É acreditar que eu e você só podemos ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Somente pela fé em Cristo Jesus, por meio da graça. Aí nós podemos, de fato, entender
que por um lado Deus destrói o nosso orgulho, e por outro lado Ele nos dá segurança, porque Ele nos oferece perdão e Ele nos restaura. Você pode acreditar, querido, na verdade do Natal, que a salvação é somente pela graça através da fé, por uma razão que João vai dizer nesse texto, porque o Natal realmente aconteceu. Olhe comigo o versículo número 1 novamente, e leia comigo esse texto, por favor. O que temos ouvido, o que temos visto, por favor, leia comigo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Só um parêntese, quando João escreveu esse texto, havia um falso ensino dizendo que Jesus não havia ressuscitado, que Jesus era um fantasma. João faz questão de acrescentar aqui, nós tocamos nele. Nós tocamos, nós o apalpamos. Tudo isso, meus irmãos, só nos mostra quão importante, esse texto nos mostra, quão importantes são as histórias de Natal. Porque as histórias de Natal realmente aconteceram. Se nós somos salvos através dos nossos esforços, a história de Jesus, o Natal só serve para uma coisa para você, só serve para te inspirar, só serve para servir de um bom exemplo, de um bom homem que veio fazer aqui boas coisas. Se de fato se de fato você acreditar que você é salvo pelos seus esforços, a vinda de Jesus só serve como um bom exemplo para a sua vida, um bom exemplo para você viver. Mas presta atenção, se nós somos salvos somente pela graça, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Ele fez por nós, é importante que você leve em consideração todos os eventos do Natal, todas as coisas que a partir do nascimento de Jesus, elas promoveram a encarnação de Jesus, o verbo que se fez carne, a expiação de Jesus na cruz, a sua morte, a sua ressurreição dos mortos. A Bíblia está dizendo que tudo isso aconteceu. Isso é um fato na história, é algo que de fato aconteceu, e João está dizendo isso. Nós contemplamos, nós vimos, nós apalpamos com respeito ao verbo da vida, as nossas mãos apalparam o verbo. Por que João é tão enfático aqui nesse texto? João não está querendo fazer um floreio aqui nesse texto. O que João está trazendo para nós, de acordo com o estudioso do Novo Testamento, esse texto aqui se refere, é como se fosse alguém que estivesse diante de um tribunal, trazendo de fato uma testemunha diante de um tribunal. Era assim que funcionavam. Então, quando João escreve, nós o vemos, nós o vimos, nós testemunhamos, depois ele vem e acrescenta, nós ouvimos, nós vemos, nós vimos e nós tocamos nele. Ele não está simplesmente dizendo aqui, está conversando, mas o que ele está dizendo nesse texto é que ele está praticamente jurando diante de um tribunal, de um depoimento. É isso que ele está dizendo aqui. Algo que de fato aconteceu. Esse idioma aqui é como se fosse numa corte, diante de um tribunal. João está dizendo, o fato de Jesus ter nascido não é simplesmente um conjunto de lindas histórias. Não, nós fomos testemunhas oculares dele. Nós vimos ele, nós tocamos nele, nós ouvimos ele falar, nós ouvimos os seus ensinamentos, nós o testemunhamos, nós realmente o vimos. Ele viveu, ele realmente morreu e ele levantou da morte. É isso que João está dizendo, é isso que ele está testemunhando. E ele está dizendo assim que a salvação é pela graça, porque de fato isso foi uma verdade. O Natal é uma realidade. Se o Natal é para mim e para você uma bela história, uma bela lenda, se o Natal é tão somente compras, festas, Papai Noel, Jesus é simplesmente um símbolo. Tem significado nenhum aquela vinda daquele bebezinho. Ele é nada mais, nada menos do que um evento comemorativo. E em certo sentido, queridos, nós estamos sozinhos. Mas se o Natal é verdadeiro, e João diz que isso é absolutamente a verdade, João está dizendo, eu e você podemos ser salvos pela graça. É isso que ele está dizendo aqui. Quando nós acreditamos, queridos, na verdade do Natal, que a salvação é somente pela graça através da fé, isso também significa que é possível agora nós mantermos uma comunhão com Deus.
É por isso que Jesus veio. Olha comigo versículos 1 e 2, leia comigo novamente. É uma espécie aqui de um acordo judicial, que o Natal realmente aconteceu. Olha só comigo, versículos 1 e 2, leia comigo. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. João insiste na verdade daquilo que os anjos haviam proclamado, de que o divino Salvador nasceu em Belém. E nos versículos 3 e 4, logo abaixo, ele se desloca para descrever qual que é o objetivo dessa proclamação. Porque João aqui está nos ensinando o que significa o Natal. O Natal significa que esse Deus que criou todo o cosmos, que sustenta tudo com a sua palavra, com a sua mão, esse Deus que criou todas as coisas, que rege o mundo, que governa todas as coisas, é possível nós mantermos comunhão com Ele. Olha o que diz o versículo 3, por favor, leia comigo. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João quer que seus leitores acreditem no seu testemunho. Sabe por quê? Para que os seus leitores entrem numa comunhão, tanto com o Pai quanto com o Filho. É isso que João está dizendo, que se nós acreditarmos de fato no Natal, há uma possibilidade do homem agora manter uma comunhão, um homem pecador, entrar numa comunhão de intimidade com Deus. A palavra comunhão aqui é uma palavra bem conhecida, significa aqui uma relação de compartilhamento mútuo. Eu sei que você sabe o que é compartilhar. Quando você pega o seu celular, você compartilha fotos, você compartilha histórias, você compartilha piadas, você compartilha textos bíblicos, você compartilha mensagens. Mas aqui não é compartilhar coisas, aqui é você compartilhar de si mesmo com Deus. Aqui, na verdade, a palavra comunhão transmite essa ideia de um vínculo, de um relacionamento íntimo, de um relacionamento mais amplo. João está dizendo que os crentes agora, eles podem entrar na mesma comunhão pessoal com Deus, que João teve, que os apóstolos tiveram, que os discípulos tiveram, que aqueles que viram Jesus tiveram. É isso que João está dizendo, que nós que vivemos há 2000 anos do evento, nós podemos ter a mesma comunhão que o apóstolo João teve com Jesus, que o apóstolo João esteve vivendo com o Senhor Jesus. Se você perguntar, meu amigo, a membros e líderes de outras religiões, como é que na fé deles se dá o relacionamento com o Deus que eles acreditam, o que você vai ver normalmente é o seguinte: nas religiões orientais não existe isso, porque o Deus das religiões orientais, ele é um impessoal, ele não mantém relacionamento pessoal com as suas criaturas. É assim que funciona nas religiões orientais, queridos. Acho que foi o ano passado, né, que passou novelas que falavam sobre isso, sobre o budismo, sobre o hinduísmo e tudo mais. A gente não pode esquecer, as religiões orientais, o Deus está muito longe. Um Deus é um ser impessoal, ele não se relaciona. E muitas pessoas que acreditam que Deus é pessoal, muitos dizem, não, ele está muito distante, ele não quer saber da gente, ele virou as costas para a gente, é por isso que tem tanto problema no mundo. Eu creio, meus irmãos, que a grande diferença do cristianismo é uma coisa só, é porque Deus se fez homem, é porque o Verbo se encarnou. Nenhuma outra fé ensina essa verdade. Se você quer conhecer pessoalmente a Deus, você não pode simplesmente acreditar em verdades gerais sobre Ele. Não basta você só fazer as suas orações a Deus. Você precisa mergulhar nos textos bíblicos, você precisa mergulhar nos textos evangélicos. Quando você lê os evangélicos, você vai estar vendo, na verdade, Deus em forma humana. É isso que você vai ler na Bíblia. Você vai ver as perfeições de um Deus, de maneira tal que Ele veio para que Ele mantenha relação com você, relacionamento com você e você com Ele.
quando nós lemos os textos bíblicos, a gente começa a entender melhor qual é o verdadeiro amor de Deus, a sua humildade, o seu brilho, a sua sabedoria, a sua compaixão. Essas coisas, meus irmãos, não são abstrações, não é uma invenção de alguém. Um dia desse alguém me disse, porque muitos psicólogos acreditam assim, que Deus, na verdade, é uma projeção de algo que está dentro do coração humano. Ele não é nem real. Era assim que pensavam os psicólogos do século XIX, século XX, que Deus é uma invenção do homem, é uma projeção para o homem tentar se relacionar e segurar as pontas aqui. Queridos, se de fato cremos nisso, como João está dizendo, que o verbo se fez carne, ele não pode ser uma abstração. Nós o vemos, João está dizendo, a ponto tal que ele tira o nosso fôlego, ele torna a nossa vida em algo transformador e real. Agora, eu e você podemos conhecer a glória de Deus, que no Velho Testamento era tão esmagador, mas agora em Jesus, ela se aproxima de nós. Em Jesus, Deus se torna compreensível. Em Jesus, Deus se torna palpável. Em Jesus, algo se torna pessoal num relacionamento com Ele. Quando nós entramos no relacionamento com Ele, o Natal, queridos, e a encarnação, significam que Deus foi a infinitas distâncias para se tornar alguém a quem nós possamos conhecer pessoalmente. Eu sei, meu amigo, que a sua necessidade maior não é você estar bem. A sua necessidade maior é de Deus, de você se relacionar com Deus. Significa que é possível nós vivermos aqui um tempo muito rico, onde você pode se aproximar em profundidade, numa comunhão pessoal com Deus, que leva uma pessoa. Eu falei isso domingo passado. Uma das grandes diferenças do cristianismo é que o cristianismo, ele sempre nos causa espanto. Porque quando eu penso na minha vida, eu fico pensando, como é que Deus pode se interessar por mim? Como é que Deus pode se interessar pela minha vida? Às vezes eu fico pensando nos meus pecados de juventude, dos meus pecados de adolescência. Como é que Deus pode olhar para mim? O cristianismo sempre nos causa espanto em saber que um Deus pode salvar pecadores. E é isso que João está dizendo aqui para nós, que nós podemos entrar numa experiência mais profunda com Ele, uma experiência de intimidade com Ele, porque o verbo se fez carne. É Natal, é por causa disso. Jesus, meus amigos, se tornou um mediador, e Ele destruiu todas as barreiras, nossa, para com Deus. Esse é o tipo de comunhão que Deus quer conosco, e Ele quer que nós tenhamos com Ele. E aí eu quero te fazer só uma pergunta. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de comunhão com Deus? Se de fato Deus é tudo que você precisa, eu creio que nós precisamos rever nosso tempo de comunhão com Deus, nosso tempo de intimidade com Ele, porque senão o Natal vai significar para você nada. O Natal vai ser só um conceito para você e nada mais, e Deus vai continuar distante de você. Por isso que eu volto a insistir. Como é que está a sua vida de oração? Quando você lê as Escrituras, Deus fala ao seu coração. Deus de fato te move a uma ação que de fato Ele se encante com isso. Faça o que for preciso para se aproximar dEle, meu amigo. O Natal é um desafio, bem como uma promessa sobre comunhão com Deus. Mas tem algo mais que João nos fala aqui, finalizando. Você pode acreditar na verdade do Natal, que é somente pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E isso significa que eu e você podemos viver de forma alegre aqui nos dias de hoje. O Natal sempre significou alegria. Quando os anjos foram anunciar o nascimento de Jesus, ele diz: eis que vos trago boa nova, que será de grande alegria para todos. A salvação, o Natal é sempre uma mensagem de boa nova, uma mensagem de alegria. Veja bem o que João está dizendo aqui no versículo 4. Por favor, comigo. Essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Mais uma vez, essas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ou seja, a minha alegria não será completa até que você tenha a mesma alegria
em comunhão com Deus. João está dizendo que nós temos. A sua alegria não vai ser completa enquanto você não tiver uma comunhão com Deus. João está dizendo que nós estamos tendo aqui. A ideia de alegria, ela é importante. João fala isso em vários outros textos. Olhe comigo João 16, 22. Porque Jesus promete que a alegria aos seus seguidores seria inabalável. Olha o versículo comigo, versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém. Jesus está dizendo para eles: vocês vão passar por lutas e tribulações, mas ninguém vai poder tirar a alegria de vocês. Ninguém vai poder roubar a alegria de vocês. Gente que mantém comunhão comigo, ninguém pode roubar a alegria dele. É por isso que nós, quando lemos os textos de Paulo, passando por tanta luta, a gente percebe aquela alegria imensa, porque ele está sofrendo por causa de Jesus. Essa alegria ninguém pode roubar. E João vai dizer, a medida completa da própria alegria de Cristo, ela vai se reproduzir em nós. Olha só o versículo 13 de João 17, comigo, ó. Mas agora vou para junto de ti, isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Alegria no Novo Testamento é uma palavrinha que é muito mal interpretada nos nossos dias. Significa felicidade. Felicidade. Mas presta atenção, meu amigo. Essa felicidade não é uma farsa. Essa felicidade não é uma vertigem. Essa felicidade não é algo distante. Essa felicidade, ela não desaparece quando as circunstâncias não ajudam. Quando você perde alguém, quando você sofre o desemprego, quando as coisas não vão bem na sua vida, essa felicidade não vai embora. É mais ou menos, eu aprendi essa semana, é como um lastro de um navio, que mantém um navio na vertical, dentro da água, e o navio ainda estável. O que é um lastro? O lastro no navio é uma água que eles colocam dentro dos porões do navio, para dar peso e equilíbrio no navio quando ele está vazio. Porque quando o navio está vazio, a tendência dele é tombar. E o que eles fazem? Eles enchem de água por baixo do navio. Eles chamam isso de lastro. E isso aqui é para dar estabilidade nos grandes navios. Não sei se você já parou no porto, de vez em quando eles param e começam a jogar um monte de água fora. Porque eles estão tirando a água do lastro. Porque a carga agora vai ser colocada sobre ele. Jesus está dizendo que a alegria que ele fornece é como esse lastro aqui, para dar estabilidade, para dar equilíbrio, independente das circunstâncias da sua vida. Certo pastor americano, ele conta uma certa experiência que teve, quando ele estava vivendo na Filadélfia. Ele comprou uma casa perto de uma colina. E a Filadélfia é muito quente, mas ele percebeu que na sua casa, mesmo nos tempos quentes, no porão da sua casa, sempre havia um quarto que sempre ficava úmido e fresquinho. Ele procurou saber junto aos seus vizinhos por que aquele porão sempre ficava fresquinho e úmido, independente se o sol tivesse rachando lá fora. O vizinho disse para ele assim, que debaixo das casas ali, havia um fluxo subterrâneo de água que corria pelo lado da montanha e passava por baixo dos alicerces da casa. Mesmo quando houvesse seca e calor agonizante, no seu porão sempre estava úmido e confortável. O Salmo 1 usa a mesma ideia para descrever aquele homem e aquela mulher piedosa, que é como uma árvore, que não depende se vai chover ou não chover. A sua folha sempre está verde, as suas raízes estão sempre alimentadas pelo rio da vida. Salmo 1. Vamos ler comigo aqui, ó. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A alegria do Natal, meu irmão, traz a garantia do amor e do cuidado de Deus, que é como esse rio subterrâneo de alegria, uma fonte de alegria, que sempre vai revigorar você, independentemente das circunstâncias.
É essa felicidade que Jesus veio trazer para a vida daqueles que mantêm comunhão com Ele, daqueles que entenderam a mensagem do Natal. Concluindo, o significado do nascimento de Jesus é que a salvação é só por meio da graça, e que se você pode acreditar na verdade do Natal, ou seja, que a salvação é somente pela graça através da fé em Cristo Jesus, isso é possível. Sabe por quê? Porque o Natal realmente aconteceu. João disse isso, nos confirmando que a comunhão com Deus é possível, e por causa disso, nós podemos ser pessoas alegres, Leila. Podemos ser pessoas felizes, apesar das circunstâncias. É o que o João está dizendo para nós, para que nós tenhamos comunhão com Ele e possamos desfrutar da sua alegria constantemente, independente das lutas. Meus irmãos, isso tem que ser uma verdade da nossa vida. Um crente, quando ele entende a mensagem do Natal, ele entende o Evangelho, quando ele se rende a essa mensagem, apesar de tudo, Nico, apesar de tudo, ele é como um navio estabilizado, um navio que enfrenta lutas, um navio a qual, ou como aquela casa, ou como aquele porão, que está sempre úmido, as suas folhas sempre estão verdes, ele sempre dá o fruto na hora certa, porque ele sempre tem revigorado através da encarnação do Verbo, através da morte de Jesus, através do profundo amor de Deus demonstrado por nós, não só enviar o seu Filho, mas também morrer naquela cruz por nós. Eu queria convidar você, para você abaixar sua cabeça. Nós vamos nos curvar em oração. Depois de alguns minutos, eu vou pedir a Aline, eu não tinha visto a Aline, que clame a Deus em oração pelas nossas vidas, Aline, por favor.